Flamengo perde para o Botafogo por 3-2 no Clássico, no Maracanã. Segunda derrota seguida do rubro-negro. O time vem apresentando algumas situações interessantes, alguma evolução. É bem verdade. Tem bastante coisa para a gente elogiar e tem algumas críticas para a gente fazer também. O técnico Sampaoli me parece que não teve uma boa jornada esse domingo. Eu vou tentar resumir aqui tudo que eu falei na live de ontem. Se você não viu a live de ontem, confere aqui no canal. Foi bem legal. Bom, vou tentar resumir um pouquinho. Achei que, como eu já falei, não foi uma boa jornada do Sampaoli. Na escolha do Ayrton Lucas, especialmente porque era um jogador que já não entraria em campo por conta da sua condição física. Então, se ele já não entraria em campo por conta do desgaste e houve um problema com o Gerson, me parecia muito mais óbvio que ele pudesse usar um jogador como o Vitor Hugo, como o próprio Vitor Ribeiro, ou até o Matheus França. Bom, o Flamengo, quando conseguiu circular a bola um pouco mais rápido, conseguiu obter vantagem. O Flamengo conseguiu identificar onde é que estava a vantagem no lado esquerdo da defesa do Botafogo. Foi algo que eu tive a felicidade de identificar e trouxe aqui no pré-jogo para vocês. O Botafogo tinha um pouco de dificuldade nesse lado esquerdo da defesa, especialmente. O Vitor Sá não tem o mesmo comprometimento defensivo, a mesma energia e a mesma capacidade de se colocar como um homem na segunda linha e que às vezes seja capaz de permutar com o zagueiro, com o lateral, melhor dizendo, para às vezes estar presente na primeira linha do que o Júnior Santos. O Júnior Santos é bem mais efetivo nesse tipo de jogada. Então, assim, havia espaço naquele lado. Também havia espaço, conforme eu ressaltei também no pré-jogo, no bloco alto do Botafogo, que não é tão efetivo assim. Eles tentam ocupar o espaço, eles não fazem muita pressão no portador da bola, exceto por uma ou outra regra de ação de gatilho de pressão, melhor dizendo. Mas em via de regra, a equipe não é uma equipe que pressiona muito o portador da bola, prefere fazer um bloco médio, baixo ali, né? E existia, conforme eu apontei, uma boa possibilidade de passar por essa primeira linha de pressão, e o Flamengo conseguiu também passar, conseguiu identificar essa pressão, conseguiu identificar essa vantagem, melhor dizendo, e conseguiu evoluir no campo de jogo muitas vezes, como a gente vai ver. Eu vou colocar aqui daqui a pouco somente imagens, tá? É o que eu vou trazer hoje, porque Campinho eu já falei bastante ontem lá na live. Achei que não era o caso de trazer o Campinho. Acho que não precisa. Então eu vou trazer imagens. Basicamente são imagens dos melhores momentos do jogo. Mas que a partir da origem dessas jogadas, a gente vai conseguir identificar essas vantagens, essas dinâmicas, esses padrões, esses comportamentos da equipe, como é que as equipes estavam postadas em campo. Uma outra situação que eu pontuei ontem também na live e que eu queria reforçar aqui é essa questão do Wesley ser o cara lá na última linha, né, ser o cara espetado lá no lado direito como um ponta direita, mas ao mesmo tempo ele ser responsável por estar na primeira linha quando o Flamengo perde a bola, quando o Flamengo está em organização defensiva, quando o Flamengo está em transição defensiva, ele tem que voltar rápido para ser o cara ao lado dos zagueiros, para compor essa linha de 4 como lateral direito. Não me parece uma opção tão interessante assim. Ele tem que percorrer muito campo. O jogador se desgasta fisicamente e também existe uma vulnerabilidade ali. Fica muito espaço, por motivos óbvios, não preciso nem me alongar, né? Então, essa é uma situação que eu acho que o São Paulo vai ter que se debruçar um pouco sobre ela também, né? Outra questão que eu abordei ontem, que eu acho importante reforçar também, é que eu acho que a estratégia no segundo tempo não foi a ideal. Em que pese o fato de o Flamengo, em alguns momentos, ter conseguido descobrir a vantagem, prevalecer, chegar perto do gol e ter bons momentos, especialmente pelo fato do Flamengo ter um jogador a mais, o Flamengo não conseguiu aproveitar muito bem, usou muito o jogo pelos lados, tentou explorar demais um contra um do Cebolinha com o Marinho, fazendo esse movimento de diagonal para dentro, e esse tipo de movimento o Botafogo conseguia marcar bem. Quando o Flamengo conseguia fazer com o Wesley, usando o pé direito, o pé aberto, para poder ganhar profundidade, explorar mais a profundidade, né? O Flamengo foi bem mais feliz. Pode reparar que quando sai o Wesley e entra o Marinho, essa parte ofensiva do lado direito cai muito. E não é nem só uma questão técnica do próprio atleta, não, do próprio Marinho. Tem muito a ver com essa questão de estar de pé trocado e o Botafogo conseguir defender, gerar ali igualdade numérica, até superioridade numérica nesse tipo de situação, que não conseguia fazer quando tinha o Wesley de pé aberto. Outras duas situações que é importante apontar, né? 2 gols do Botafogo, um com origem lateral, uma falha de entendimento de quem deveria estar em quem, logo depois que o lateral é batido, eu vou mostrar aqui nas imagens, e também um gol de cruzamento de escanteio, né, de pé aberto, é o segundo seguido, né? O Flamengo precisa tentar corrigir isso. Sobre o Botafogo,
já falei das vulnerabilidades, eu queria falar sobre essas qualidades desse time também. Eu falei, o time é muito físico, o time é muito forte, o time compete muito. E foi assim que o time fez. Competiu, disputou, usou muito a força física dos seus jogadores. Como eu já havia apontado também no pré-jogo, a dupla de zaga é muito boa, jogou muito bem, constrói bem, defende bem, pelo alto, por baixo, se antecipam. Bom, vamos para as imagens, que aí eu vou poder detalhar um pouquinho isso melhor. E a gente vai poder se debruçar um pouco sobre o campo de jogo, digamos assim, tá bom? Bom, já estou pequenininho aqui no cantinho da tela para a gente poder ver as imagens. Lembrando mais uma vez que eu tenho que zoomar um pouquinho, dar esse zoom aqui nas imagens por questão de direito autoral, também acelerar um pouquinho a imagem. Aqui é para mostrar um pouquinho como é que o Flamengo conseguiu encontrar essa vantagem nesse setor do campo aqui, né? Romper essa primeira linha com um passe e fazendo a bola circular rápido. Então, aqui você teve uma situação do Wesley trocando com o Gabriel. O Wesley é muito interessante, muito inteligente para fazer essas trocas, para entender que quando um meia abrir, der amplitude, ele tem que vir para o meio espaço, ele tem que fazer esse corredor entre o corredor central e o corredor lateral. E ele tem um bom entendimento disso. Então, já recebe jogando de primeira. Nisso ele é muito forte. E aí ele toca no Gabriel e já ganha profundidade para fazer o passe para o lance do Vidal. A vantagem estava muito ali. A gente vai ver alguns lances desse tipo aqui. E o Flamengo conseguiu entender essa vantagem, conseguiu fazer passos progressivos, vencendo essa primeira linha e conseguiu ganhar vantagem nessas situações. O problema é que não foi muito contundente. Aqui, mostrando essa situação do Santos, né? É interessante para poder gerar superioridade numérica, mas ainda precisa de ajustes, né? Precisa de alguns ajustes, até porque o Santos já me parece bem mais confiante com a bola no pé, mas ainda precisa melhorar. Ainda precisa melhorar. Eu acho que é uma questão de tempo. E aqui eu quero mostrar para vocês o gatilho de pressão. Me parece que o gatilho de pressão era não pressiona no Santos, mas quando ele der no zagueiro, quando ele der em qualquer um dos dois zagueiros, sobe pressão. E aí os dois extremos sobem pressão aqui. Aqui o Vitor sai, aqui o Júnior Santos, aqui o Vitor sai vai pressionar o Fabrício Bruno. E aqui embaixo a gente vai ver que o Júnior Santos também vai se adiantar para pressionar o Davi Luiz. E aí a gente vai ver a sequência aqui, ó. O Fabrício Bruno foi bastante corajoso e circulou essa bola. E aí o Flamengo conseguia circular e vencer essa pressão de novo no mesmo lado, tá vendo? Aqui é o Vitor Sá conseguindo vantagem. Foi uma situação que incomodou o Flamengo, especialmente no primeiro tempo. O Luiz Castro percebeu que o Júnior Santos estava com dificuldade de ganhar os duelos do Léo Pereira aqui por esse lado direito de ataque do Botafogo, e o time começou a explorar um pouco o lado esquerdo do Botafogo, o lado direito do Flamengo. Especialmente porque entendeu que a vantagem estava ali por conta dessa questão que eu já falei do Wesley. Tendo que ser esse cara lá na última linha e também tendo que ser o cara para compor a primeira linha. Tanto é que aqui a gente vê o Fabrício Bruno, nessa situação se repetiu algumas vezes, sendo o cara responsável por estar marcando o corredor lateral. Como o Wesley demora para voltar, tem que percorrer muito campo, muitas vezes o Wesley volta percorrendo, já fechando como se fosse um zagueiro ao lado do Davi Luiz. Né? Como vocês estão vendo exatamente nessa imagem aí congelada. Então o Fabrício Bruno é o cara que tem que fazer esse duelo aqui no corredor lateral. Ele vai bem, ele é um atleta rápido, mas ele acaba não estando na zona que é a zona mais confortável para ele. E aí essa situação é a do pênalti, né? Eu não vou me alongar sobre o pênalti, já falei sobre isso ontem, enfim. Para mim não foi pênalti, mas não vou nem me alongar sobre essa situação, acho que nem vale a pena. Aqui um outro gatilho de pressão do Botafogo que eu queria mostrar para vocês. Quando essa bola entrava no Thiago e ele tinha que voltar no Santos, me pareceu claro que quando esse passe saía para trás para o Santos também era um gatilho de pressão do Botafogo. Ficou bem óbvia essa situação para mim. E aí esse é o lance que o Santos acaba dominando mal, demora para conseguir ajeitar a bola para fazer o passe, para tentar esse passe longo. E aí também quando faz o passe longo, erra tecnicamente o passe. E aí acaba jogando no jogador do Botafogo e o Tiquinho erra. Aqui mais uma vez mostrar, né, como é que o Flamengo faz esse 4 contra 4, né? O Santos está ali para poder gerar, às vezes o Botafogo sobe nesse 4-2-4, esse primeiro bloco, esse bloco alto. Então o Flamengo usava o Santos para ter uma superioridade, para ter uma igualdade numérica, e poder circular a bola melhor. Aqui o Davi enxerga a vantagem, faz essa bola longa de canhota, bonita essa bola longa de canhota do Davi. Né? O Davi é um atleta muito técnico, né? E aqui ele vai fazer essa bola no apoio aqui para o Vidal, e o Vidal faz o que ele faz de melhor, né? Que é circular a bola rápido, o Gabi no Wesley, e a gente vê mais uma vez uma situação do Flamengo tendo superioridade para esse lado direito, né? O Botafogo tinha muita dificuldade de marcar essa bola. E aqui eu achei que o Gabi não tomou a melhor decisão, ele estava com... a finalização estava bloqueada, né? Podia ter tentado esse cruzamento do lado oposto, que ele faz muito bem, e também tinha o Vidal para ele fazer o passo de retorno aqui na entrada da área, ó. Lá dentro é difícil tomar decisão. Falar aqui sentadinho na minha cadeira é fácil, né?
Aqui mais uma situação em como é que o Gabi conseguia baixar e entender essa vantagem, fazer esses passos progressivos e fazer o time avançar. Mais uma bola dele espetada lá no Wesley. E aqui o Wesley acabou não fazendo o melhor cruzamento. Olha o Flamengo, olha de novo como é que o Botafogo não é uma equipe que se mobiliza muito bem nesse bloco alto, né? Olha como é que o Tiquinho está de costas pro lance, né? Olha como é que os jogadores, o perfilamento deles não é um perfilamento de atenção, de vigia. Essa primeira linha, esse bloco alto do Botafogo não é muito eficiente. E isso fez com que o Flamengo conseguisse avançar. O Flamengo identificou a vantagem, conseguia se aproveitar, mas não conseguiu gerar gols com isso. Como o São Paulo falou, contundência. Mais uma bola do Gavi aqui recebendo nesse meio espaço, tendo liberdade para poder girar e jogar e fazendo o passe no Wesley. Dessa vez o Pedro eu recebi aqui em apoio, a bola gira, o Vidal acaba não finalizando e a jogada acaba não dando em muita coisa. Gira de novo no Wesley e ele finaliza aí o PR, muito bom goleiro, né? Teve uma grande atuação. Aqui o lance do gol, o que acontece? O Danilo Barbosa é esse cara aqui do lado do Fabrício Bruno, ó. E ele não está na individual com ninguém. Ele está nessa região onde o Flamengo marca zonal. A individual do Flamengo está fora aqui da imagem. Quando está mais próximo da baliza, a marcação é zonal. Isso é um padrão muito utilizado, que é a marcação mista. E o Danilo está aqui. É esse cara aqui, com a mão na cabeça, aqui, ó, né, do lado do Davi Luiz aqui. E aí não tem ninguém individual nele. E ele está ali, se fingindo de morto ali naquela zonal. E aí quando o escanteio vai ser batido, ele continua ali. Naquela região ali onde o Flamengo não está marcando individual, onde é zonal, e ele está muito sozinho. Por mais que a marcação seja zonal, você não pode deixar naquela região da área, você não pode deixar um atleta tão livre durante tanto tempo. Ele passou um tempão livre ali. Então, me parece claramente que é uma situação, eu comentei isso na live ontem, de falta de foco, né? O Flamengo perde um pouquinho o foco em algumas situações de bola parada. A gente viu os dois laterais que o Flamengo bobeou contra o Inter, teve o escanteio contra o Maringá e esse lance do escanteio ontem também. A gente teve a entrada do Everton Ribeiro no início do segundo tempo, no intervalo, né, já no lugar do Ayrton Lucas. E aí o Ribeiro entra e olha como é que você ser intenso com bola é importante, né? Intensidade com bola é isso aqui que o Everton Ribeiro vai fazer agora. Mata no peito, domínio orientado, bola no chão, em 2 toques ele está botando o Gabriel na cara do gol. Isso é intensidade com bola. Olha só isso aqui. Aqui a gente vai ver mais uma situação do Everton de novo cavando, né? Essa situação do Everton cavando para botar o Gabriel na cara do gol. Quando você está enfrentando um time que está com bloco baixo, que está se defendendo, que está defendendo a vantagem, que está com 2 linhas 5-4-1, está com muita gente na frente da área, uma situação muito interessante para você vencer esse bloco, para você conseguir chegar perto do gol, é isso aqui que o Everton Ribeiro vai fazer agora. E acho que o Flamengo usou pouco isso, esse passe cavado, essa movimentação. Nessa região aqui onde o Gabriel está, muitas vezes ficava um espaço nas costas do volante e um intervalo muito grande entre os 2 zagueiros. O Botafogo não conseguia defender muito bem isso. Aqui, o gol, os zagueiros do Flamengo tiveram muita coragem para conduzir, para estar próximo da baliza, para aproveitar os espaços. Aqui era uma região onde o Botafogo também tinha dificuldade de defender, especialmente essa região aqui, ó, que eu vou mostrar aqui na sequência. Essa aqui onde o Fabrício Bruno está, né? O Botafogo não pressionava muito a bola quando a bola estava nessa região. Não pressionava muito o portador da bola. E essa bola ficava muito descoberta nessa região aqui, especialmente nesse lado esquerdo. Tá? E aí o Fabrício Bruno é muito feliz no cruzamento. E a gente já tem aqui o Di Plácido, como eu falei. É um jogador que às vezes falha um pouquinho defensivamente em algumas situações de duelo, de abordagem para duelo 1 contra 1. E também nessa falta da mentalidade zonal. Ele acaba não conseguindo cuidar do Léo Pereira entrando nas costas dele. Foca muito na bola, não foca muito nas próprias costas. E aí o Fabrício Bruno é muito feliz no cruzamento e essa bola entra. E o Léo faz bem, né? Com categoria, essa chapada. Muito bem. Aqui eu vou mostrar agora o lance do gol, né? O lateral. Dessa vez não é nem tanto o lateral em si que o Flamengo não está ligado. Eu vou mostrar para vocês o que eu achei que foi a grande chave aqui que deixou o Flamengo um pouco vulnerável. Tá? O Flamengo está atento, a bola do lateral tá. O Flamengo tem superioridade numérica e os jogadores estão olhando para a bola, estão atentos no lance. Tá? Aqui, o Tietê acaba se desgarrando um pouco do Thiago Maia. O Thiago Maia não acompanha e aponta aqui para dizer para alguém ir marcar. E aí fica essa indecisão. Primeira indecisão desse lance, tá? E aí o Vidal acaba indo, mas acaba indo atrasado. Ó. Quando o Vidal salta no Tietê, o Maia não salta no Di Plácido para fechar esse espaço. O Maia marca um pouco de longe
O Flamengo tem superioridade numérica, a gente tem 4 contra 3 aqui, tá vendo? E aí, quando o Tietchan faz essa bola no de Plácido, o Vidal vai abordar o de Plácido e ele devolve no Tietchan, de novo, eu percebo uma indecisão aqui entre o Thiago Maia e o Vidal. O Thiago Maia fica dividindo essa referência aqui no de Plácido, e aí o Tietchan consegue avançar. Aí achei que a abordagem do Davi também não foi tão boa. Ele acaba confiando, abre a perna, talvez confiando que os seus companheiros de zaga vão conseguir interceptar esse cruzamento, vão conseguir bloquear a finalização, que não foi o caso. Olha aqui mais uma vez a situação que eu falei, ó, na mesma região, o Fabrício Bruno com liberdade, tá vendo? Ele faz essa bola longa no Léo, e o Léo encontra o Everton Ribeiro aqui. Quando o Botafogo começa a baixar muito o bloco, isso aqui já mais bem na reta final do jogo, quando o Botafogo começa a baixar bem esse bloco, o Flamengo também não explorou muito esse jogo entre linhas, de fazer esse passe aqui, de fora para dentro, que o Léo faz, para achar alguém entre linhas. Primeiro que não havia alguém de fato se apresentando, identificando essa vantagem, se apresentando para receber essa bola, como o Everton vai fazer aqui agora. Tá? E nas vezes que alguém se apresentava, que algum atleta se apresentava para receber essa bola entre linhas, muitas vezes não recebia, deixava de receber. Essa também é uma situação que é importante para quando você está enfrentando times que estão com as linhas muito baixas, que estão congestionando esse corredor central, fazendo essa marcação muito baixa, tentar buscar esse entre linhas. Na hora que a linha, você empurrar a linha, essa última linha para baixo, na hora que essa linha vai para baixo, você conseguir fazer esse movimento de alguém sair dessa linha, se desgarrar da linha, receber entre linhas, para poder gerar alguma vantagem. E aí, claro, circulação rápida da bola e toda a categoria e talento do Everton Ribeiro, que faz esse passe espetacular. E aí o Pedro faz o domínio certo, na minha visão, conseguiu um domínio orientando para poder ganhar espaço, conseguir vantagem, ó. Já adianta, talvez tenha adiantado um pouquinho demais, aí com isso ele perde um pouquinho de ângulo, mas a orientação do domínio é perfeita, e aí ele tenta essa bola com o lado externo do pé, o que acaba talvez um pouco mostrando para o goleiro que lado que ele ia tentar chutar, né? O goleiro... Aqui o gol do Flamengo, né? O Léo muito feliz na maneira como ele salta, vem correndo, né, ganhando vantagem posicional, vantagem cinética. A zaga do Botafogo acaba falhando um pouco, o escanteio bem batido pelo Everton Ribeiro também. O Flamengo identificou muito essa vantagem pelo lado direito, né, tanto usando a longa, tanto usando essa bola do Fabrício Bruno, essas rupturas, passe cavado, mas faltou muita contundência, né? O Flamengo precisa ser mais efetivo em algumas tomadas de decisão, mas também especialmente na finalização. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, compartilha o vídeo, comenta o que você achou da atuação do Flamengo, quem mais vocês observaram sobre esse jogo. Sobre o Botafogo também, né? Algumas situações interessantes que eu consegui apontar do Botafogo, de fragilidade e também de qualidade, né? O time tem suas qualidades, o time compete bastante. Enfim, bom, o Flamengo tem uma sequência difícil agora com o Racing, com o Atlético Paranaense, fora de casa. São Paulo tem bastante trabalho. Bom, era isso. Obrigado, até o próximo vídeo. Aquele abraço.